Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática A do 10º ano, um problema que então extraí do teste do professor Roberto Oliveira, toca aqui no tema da interseção de um plano com uma superfície esférica. Obviamente neste caso estamos a falar no espaço. Então o problema é o seguinte: considera então fixado num referencial cartesiano do espaço a superfície esférica de equação x mais 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado mais z ao quadrado igual a 8. Reparem que temos aqui a equação da superfície esférica, o que nos permite automaticamente extrair as coordenadas do centro da superfície esférica, mas também nos permite extrair o comprimento do raio. Isto porque a equação de uma superfície esférica é dada nesta forma: x menos a abscissa do centro ao quadrado mais y menos a ordenada do centro ao quadrado mais z menos a cota do centro ao quadrado, a ser exatamente igual ao comprimento do raio elevado ao quadrado. Por isso, olhando aqui para a equação da superfície esférica, eu vou já extrair as coordenadas do centro e também o valor do raio. Cuidado com aqui o centro. Será que o centro terá da abscissa 4? Não. Reparem que costuma-se dizer que aqui o x é mentiroso, mas também o y não será, por isso, ok, vamos ter um bocado de calma nisto. Vocês terem x mais 4, olhem para a equação, é sempre x menos a abscissa do centro. Então vocês deverão olhar para este caso como x menos 4. Ok, então a abscissa, menos com menos dá mais, né? Então a abscissa do centro não é 4, mas sim menos 4. O mesmo há de suceder ali com a ordenada do centro será não 2, mas sim menos 2. E relativamente à cota, estar z quadrado é a mesma coisa que fazemos a leitura de z menos 0 ao quadrado. Quer dizer que a cota do centro há de ser 0. Relativamente à medida do raio, o raio há de ser sempre a raiz quadrada daquele valor, porque aquele valor aparece o raio ao quadrado. Se nós quiséssemos o valor do raio, teremos que aplicar a raiz quadrada. Então o raio há de ter a raiz quadrada de 8. E agora, nestas condições, determina então para que valores reais de k o plano de equação z igual a k. Atenção que este plano é um plano paralelo ao plano x ou y, e determinar os valores de k para o qual o plano z igual a k tem interseção não vazia. Ok? Queremos então que exista a interseção do plano com a superfície esférica. Bem, como é que nós podemos fazer isto? Eu gosto sempre nestes problemas de geometria de fazer um desenho, né? Algo que dê, de certa forma, vida ao enunciado. É um pouco mais difícil a gente tentar absorver as palavras, né, em matemática. Então eu gosto sempre de dar vida, ou seja, pegar nesta informação e criar um esquema, um desenho que me permita pensar melhor. Então vou desenhar aqui assim um referencial, atenção que estou no espaço, então é um referencial tridimensional, terei assim aqui o eixo das abscissas, terei assim aqui o eixo das ordenadas e terei assim aqui o eixo das cotas. Atenção que ali a origem, quer dizer assim para baixo, há de ser o valor das cotas negativas, assim aqui o eixo das abscissas, ali para trás há de ser os valores negativos das abscissas, e aqui o eixo das ordenadas, aqui nesta zona que eu estou a marcar a traçado, visto ali ser a origem, aqui há de ser os valores negativos das ordenadas. Agora nós temos aqui uma superfície esférica cujo centro é menos 4, menos 2, 0. Então, ok, menos 4 na abscissa, aqui ao eixo das abscissas ali o 0, menos 4, mais ou menos ali. Depois teria aqui a ordenada menos 2, assim aqui mais ou menos menos 2, e cota nula, quer dizer que o centro da esfera, ou melhor, da superfície esférica, há de ser assim ali o centro. Tudo bem. Sei ainda que o raio é raiz de 8, então vou ter assim uma superfície esférica, mais ou menos isto. Desenhar assim em R3 não é nada fácil, mesmo nada fácil. E a superfície esférica não ficou nada bem.
Então eu tenho aqui uma ideia que me surgiu agora. Eu vou pegar nesta situação, e vou passar isto para o GeoGebra. Vou passar este desenho da situação para o GeoGebra. Se vocês conhecem o GeoGebra, é um programa que dá para explorar um pouco estas ideias geométricas. Eu vou passar para lá e vou tentar fazer lá o desenho, que há de ser bastante mais interessante. Então até já. Bem, estamos aqui então no programa GeoGebra. Eu vou aqui na entrada escrever a equação da superfície esférica, que é x mais 4 elevado ao quadrado, mais y mais 2 elevado também ao quadrado, mais z elevado ao quadrado, isto igual a 8. Então, como podem visualizar, temos ali a nossa superfície esférica a vermelha. Reparem ali o centro há de estar mais ou menos ali, a abscissa menos 4, a ordenada 2 e cota 0. Vamos ver ali a esfera? Tudo bem. Agora, o que é que o exercício nos pedia? Determinar os valores k para os quais o plano de equação z igual a k tem interseção não vazia. Então vou fazer o seguinte, vou aqui, vou assim aqui, vou criar um seletor, vou designar o seletor como k, que há de ser variável, não é? Vou colocar aqui o k a variar, tendo assim uma ideia mais ou menos do raio. Acho que esta variação há de funcionar, de menos 4 até 4. Tenho assim aqui o meu seletor. E agora o que vou fazer é definir aqui o plano de equação z igual a k. E reparem, como eu vos disse, este plano de equação z igual a k, neste caso aqui o k é 1, então este plano que apareceu aqui é o plano de equação z igual a 1, reparem que é paralelo ao plano x ou y, este eixo vermelho é o eixo das abscissas, o eixo verde é o eixo das ordenadas e o azul das cotas. Este plano que está aqui assim a azul clarinho é o plano de equação quando o k é 1, z igual a 1, reparem que é paralelo ao plano x ou y, a este. E o que nós queremos são os valores de k de modo que a interseção não seja vazia. Reparem que se k for igual a 1, a interseção existe. O plano interseta a superfície esférica e a zona de interseção será uma circunferência, a zona onde os dois elementos geométricos se tocam. Há de ser assim aqui, esta circunferência. Agora reparem nisto, vamos ver o que é que acontece se eu variar os valores de k, o tal k do z igual a k. Se o k vai subindo, né, o plano vai subindo, sempre paralelamente a este plano de equação x ou y, mas há de chegar assim ali um ponto, estão a ver assim para estes valores de k. Há sempre interseção, mas há de chegar ali um determinado valor onde o plano já não interseta a superfície esférica. Eu vou colocar assim aqui a zona de perfil, porque há de dar assim um pouco mais de jeito. Exato. Estão a ver aqui a tracejado o plano de equação, neste caso z igual a 3.4. Vejam aqui que já não há interseção neste caso. Vejam agora aqui, vão ver o plano, há de haver interseção até aquele limite, assim aquele limite inferior, que será, já vamos ver qual é que é aquele valor, mais ou menos aproximadamente menos 2.8, mas nós vamos precisar de um valor exato. Se k for 0, há sempre interseção, até chegar àquele limite máximo, que será aproximadamente 2.8. Penso que aqui dá para perceber muito bem, assim ter uma ideia do problema e ter uma ideia dos valores de k que satisfazem então a condição desta interseção do plano com a esfera não ser nulo. Eu apenas vou rotar assim aqui um pouco mais. Reparem que se k for igual a 4, quer dizer, já não há interseção, o plano passa acima, então neste caso a interseção seria vazia. Agora, quais são os valores máximos de k para o qual há interseção e qual é o valor mínimo? Reparem nisto, o centro da esfera, a cota do centro, este plano é um plano onde apenas varia a cota, não é? A cota varia e a abscissa e a ordenada do plano mantêm-se constantes, e só varia a cota. Então reparem, qual será a cota máxima em termos de valor mesmo exato, qual será a cota máxima para que haja interseção, e ali o máximo será
a questão do plano ser tangente à superfície esférica, por cima, e qual será o valor da tangência do plano à superfície esférica por baixo. Simples. Reparem que se o raio da superfície esférica é raiz de 8 e a cota do centro é 0, então este valor aqui, só pode ser raiz de 8. Bem, eu apaguei aquela parte do seletor e vou agora trabalhar aqui qual será a cota máxima e a mínima nestas circunstâncias, sabendo então que o raio é igual a raiz de 8. Bem, se criar então aqui o plano de equação z igual a raiz de 8, eu não faço a mínima ideia como é que se escreve raiz de 8 aqui na entrada, então vou dar um bocado a volta a isto, trabalhando as regras das potências. Ter raiz de 8 é a mesma coisa que ter 8 elevado a 1 meio, e se criar aqui o plano de equação z igual a raiz de 8, reparem lá que esse plano é tangente ali à superfície esférica. E se criar outro plano de equação z igual a menos raiz de 8, porque a cota do centro é 0, então vai ser raiz de 8 para cima e raiz de 8 para baixo, então se colocar menos 8 elevado a 1 meio, reparem que este plano, tem ali 2 vezes elevado, não é? E o plano há de estar assim ali. Reparem neste enquadramento. Exato. Estes dois planos, o de cima tem de equação z igual a raiz de 8, o plano de baixo tem de equação z igual a menos a raiz de 8, e estes são os extremos, ou seja, os limites, relativamente ao k, de modo a que a interseção não seja nula. Olhando aqui para isto, o k vai variar entre menos raiz de 8, fechado, porque ser tangente interseta num ponto, até raiz de 8 fechado, porque ser tangente, né, a intersetar naquele ponto lá em cima. E há de poder tomar todos os valores intermédios. Obviamente, é isto ser um intervalo. Bem, isto é muito bonito, né? Mas vocês no teste, a questão já estaria resolvida, né? O k varia entre menos raiz de 8 a raiz de 8, no intervalo fechado em ambos os limites. Isto é bonito, mas vou fazer isto no teste, né? Não dá. Então como é que nós vamos trabalhar esta ideia no campo mais analítico? Então vou voltar à apresentação do PowerPoint e vou registar mesmo uma resposta um bocado mais analítica. Isto é bom para a gente visualizar, para perceber melhor. Acho que é uma grande vantagem vocês, por exemplo, mexerem neste programa e tentarem, às vezes, dar vida aos enunciados para perceberem melhor o que é que têm à vossa frente. Bem, vou voltar então à apresentação. Até já. De regresso aqui à apresentação, como é que nós podemos trabalhar esta ideia de uma forma mais analítica? Reparem que estamos a falar na interseção de dois elementos geométricos. Uma interseção, nós podemos criar um sistema de duas equações onde cada condição há de definir cada um dos elementos geométricos. Então colocaria aqui nesta primeira equação a condição, a equação da superfície esférica, x mais 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado mais z ao quadrado igual a 8, e colocaria numa segunda equação a tal equação do plano. Como é que nós fazemos as interseções no campo analítico? Através da substituição, não é? Se eu vou intersetar estas duas condições, então eu vou aqui à condição que define a superfície esférica e vou substituir o z por k, e então vou obter aqui, deixo estar, e fica x mais 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado mais k ao quadrado igual a 8. Este k é um valor numérico, então vou passar este k para o segundo membro. Já vamos dar a interpretação o que é que ficamos, ou seja, o que é que há de representar esta condição quando substituímos. Então este seria aqui equivalente a eu ter x mais 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 8 menos k ao quadrado. Ok, fiquei aqui com esta condição. O que é que isto há de significar, não é? O que é que significa esta condição? Reparem, quando vocês intersetam uma superfície esférica com um plano deste género, z igual a k, o que é que vamos obter? Eu vou fazer assim aqui um desenho mal feito, não é? Tem assim aqui, imaginem que isto era a superfície esférica, eu vou intersetar a superfície esférica assim com um plano de equação z igual a um determinado valor,
não é? Que seria assim, aqui este plano, paralelo a x ou y, e reparem, interceptando, lembrem-se lá do GeoGebra, não é? Nós vamos ter assim aqui uma circunferência, não é? Caso k dê um valor entre raiz de 8 e raiz de 8, óbvio. Há de dar assim aqui uma circunferência. Que eu estou a desenhar aqui. Estão a ver esta condição aqui? Esta condição, esta aqui, vou chamar a condição T, será exatamente a equação da zona de interseção. Ou seja, esta condição aqui será a equação desta circunferência que resulta da interseção do plano Z igual a K com a superfície esférica. E agora reparem, se eu quero que esta interseção não seja vazia, então não pode ser impossível, não é? Então como é que eu vou trabalhar essa ideia? Para que esta circunferência não seja impossível, como é que eu obteria uma condição de uma circunferência que fosse impossível? Tem a ver com o raio, não é? O raio tem de ser sempre maior ou igual a zero. Se for igual a zero, se o raio for igual a zero, nós temos um ponto. Temos então um ponto e isso seria o caso do plano ser tangente. No tal limite que a gente viu, z é igual a raiz de 8. Nessas condições, a interseção dava um ponto, daí o raio era zero. Se o k tiver valor entre menos raiz de 8 e raiz de 8, a interseção, o raio será maior que zero, então teremos aqui o raio desta circunferência de interseção. Se o raio for negativo, então isto é uma equação impossível, porque não podemos ter um raio negativo, o que implicaria que o plano passasse assim um pouco mais abaixo relativamente à superfície esférica. Então, para determinar os valores de k analiticamente, eu vou ter que trabalhar esta ideia. Vou ter que dizer que o 8 menos k quadrado terá de ser maior ou igual que zero. E reparem que esta inequação é uma inequação do segundo grau. Pegando um bocado no tema dos polinómios, como é que vocês resolviam essas inequações de segundo grau? Nós temos aqui um fator do segundo grau, então fazíamos um cálculo auxiliar, igualávamos a zero, né? Ter k quadrado é como se tivesse em x ao quadrado, é uma incógnita. Então 8 menos k quadrado igual a zero, resolvíamos aqui esta equação, ficaríamos com k quadrado igual a 8 e então obteríamos k igual a mais ou menos a raiz de 8. Isto era um cálculo auxiliar para determinar os zeros, mas nós depois, como isto é uma inequação, nós teríamos que olhar para o fator de segundo grau. Reparem que o k quadrado é negativo, então eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Imaginem se o k quadrado fosse 2k quadrado, 3k quadrado, 20k quadrado, o coeficiente do k quadrado seria positivo, então ele era, se k for positivo, k não, né? Olhando assim a isto, AK quadrado, olhando para aquele termo como AK quadrado, se A for maior do que zero, então a concavidade seria voltada para cima, e se A for menor do que zero, a concavidade seria voltada para baixo. Como aqui o coeficiente do K quadrado é negativo, ela é voltada para baixo. Teria então aquele zero que está ali menos a raiz de 8, o outro zero seria mais raiz de 8, colocando aqui o sinal antes deste zero menos raiz de 8, teríamos valores negativos, teríamos aqui valores negativos, entre menos raiz de 8 e raiz de 8 positivos, porque a parábola se encontra acima do eixo das abscissas, e depois voltava a ser negativa. Depois era uma questão de olharmos para o que a gente queria, não é? Nós queremos que esta parábola tome valores positivos. Então em que intervalo é que ela tomava valores positivos? Menos raiz de 8 a mais raiz de 8. Então K pertence ao intervalo fechado de menos raiz de 8 até mais raiz de 8, e teríamos aqui o problema resolvido, assim no campo analítico, que vai dar ao encontro àquilo que já tínhamos visto no GeoGebra. Fico então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.